tá? Nela, nós vamos continuar fazendo a correção dos nossos exercícios, ok? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade ao exercício 2, em que ele pede para completarmos as frases com um quantifier, né, que são aquelas palavras, aquelas expressões que estudamos, que são utilizadas para nos referirmos a uma quantidade específica ou quando não sabemos uma quantidade ao certo, ok? Então, olha só. Vamos à letra A. How many children are needed for hide and seek? Tá? Então, children, olha só. O children, ele é utilizado aí com o many. Por quê? O many eu utilizo para objetos contáveis. Inclusive, essa foi uma questão que muitos alunos acabaram tendo uma confusão, né, lá na atividade avaliativa, mas o many, não esqueçam, eu vou utilizar para objetos contáveis. Ok? Letra B. My brother doesn't know any card games. Então, olha lá. Any. Por que é utilizado o N aí? O N, ele é utilizado porque, além da frase estar de alguma forma na negativa, porque o irmão não sabe, né? Não sabe sobre os card games. Existe também a questão dessa quantidade incerta. Então, por isso, é possível utilizar o N. Temos também a letra C. Vamos à letra C. Crossword and word search. Bom, então, nós temos aí caça-palavras e cruzadinhas. São alguns, né, some examples of word games. São exemplos de jogos de palavras, tá? Então, olha só, o que acontece aí. Por que é utilizado some? Nós vimos que ele está falando de crossword e word search. Então, temos aí 2 jogos. Então, tranquilamente, pode-se usar o some, né? Porque o some, ele é utilizado, podemos utilizá-lo quando não temos uma quantidade, não sabemos a quantidade exata, porém, não sabemos uma quantidade exata, porém, nós temos aí uma frase na afirmativa, tá? E esse detalhe é o que diferencia a utilização do some e o do N, ok? Bom, vamos lá continuar. Letra D. There wasn't much technology in the old games. Então, não havia muita tecnologia nos jogos antigos que as crianças costumavam jogar. Tá? Então, olha aí, ó. Much. Por que é utilizado much? Bom, ele não especifica quais jogos são esses, quantos jogos são esses. Ele apenas fala que não havia, né? Não havia tecnologia nesses jogos antigos. Letra E. Do you have a ou any board game I can borrow? Você tem algum jogo de tabuleiro que possa me emprestar, que eu possa emprestar? Então, o N, olha só. A pessoa que está emprestando, ela não sabe ao certo a quantidade, né? E se a pessoa tem realmente esse board game. Então, por essa razão, é que utiliza-se o N. Teacher, mas aí na resposta eu tenho o A e o N. O que acontece? Bom, nesse caso, o A
ele também é utilizado para representar uma quantidade, no caso 1, né? Bom, quando falamos em português, por exemplo, você pode me emprestar um lápis? Então, a pessoa diz 1, né? Então, não é necessário que a pessoa peça 2 normalmente, né? Me empresta, 2 lápis, me empresta 5 canetas. É um pouco, como que eu posso dizer? É um pouco improvável disso acontecer, né? Mas, em inglês, o A, ele vai representar a quantidade 1, ok? Então, além disso, a utilização do A facilita também na hora de falarmos. Vamos à letra F. Are there any games you can play with only pen and paper? Então, existem jogos que você pode jogar apenas com caneta e papel? Any games. Por que o N aí? De novo, é algo incerto, né? Não tem certeza se realmente há uma quantidade certa para isso, né? Então, é utilizado o N por causa dessa incerteza. Letra G. We can't play with this jigsaw puzzle because I lost many or some pieces. Então, olha aí, ó. Ele diz que ele não pode jogar quebra-cabeça, né? Por quê? Ele perdeu muitas peças, tá? Ele perdeu muitas peças. Eu posso utilizar o many e o some, porque eu não sei quantas peças eu perdi. Então, eu posso utilizar as duas expressões. Bom, vamos continuar. A terceira questão era um exercício de reading, tá? Vamos lembrar sempre, tá, pessoal, que em uma das aulas, 2, eu passei as estratégias de leitura. Aquelas estratégias, aqueles comentários que eu fiz sobre como fazer a leitura do texto, é algo que vocês vão levar para a vida de vocês, tá? Pode não ser comigo, pode ser com outra professora, mas as estratégias de leitura são algo universal, tá? Que vocês podem levar sempre que vocês precisarem de fazer uma leitura de um texto, sabe? Porque vai chegar esse momento, tá? Titi, mas eu tô no Brasil, eu não estou nos Estados Unidos, como eu ouço alguns alunos falarem, né? Mas, gente, é assim. Vocês já viram um vestibular que não tivesse língua estrangeira? Titi, mas eu vou fazer espanhol. Cuidado! Às vezes, não é pelo fato de que o espanhol ele se assemelha muito com o português que será mais fácil, tá? Então, muito cuidado aí. Eu lembro que no meu vestibular, eu escolhi espanhol e o resultado não foi tão bom assim na época, tá? Então, daí eu aprendi que eu realmente deveria ter optado por língua inglesa. Por incrível que pareça, eu não escolhi. Bom, então vamos passar adiante aqui desse texto, porque eu sei que vocês já fizeram a leitura, tá? Alguns textos eu consigo fazer a leitura com vocês, textos pequenos, né, nas videoaulas, porém, muito grandes, não tem como, porque eu teria que fazer uma aula somente para interpretar esse texto. Então, temos aí o Ideas Factor. Na seção Ideas Factor, nós temos in small groups, carry out research about typical Brazilian games and write their names below. Então, aqui é uma atividade de pesquisa, né? Que vocês teriam que pesquisar jogos brasileiros. Então, temos aqui várias sugestões, olha.
Tem a doleta, que é chamado de pet cake. Olha que legal. Aproveitem esse momento para anotar algumas dessas brincadeiras, né? Porque algumas nós não conhecemos como fala em inglês. Algumas brincadeiras talvez são muito mais praticadas aqui no Brasil do que em outros países que falam a língua inglesa. Então, é interessante saber o nome dessas brincadeiras, né? Desses jogos brasileiros. Bom, a questão 2, 3 e 4 são questões que pessoais, então essa nós vamos pular. Temos aqui um outro reading time, tá? Olha lá o que diz a primeira questão. The following text is about a popular group game. Read the title and take a look at the image. Can you guess how it's played? Bom, aqui ele dá dicas dessa brincadeira chamada Killer Wink. Nós conhecemos ela por detetive, né? Eu esqueci o nome dessa brincadeira em português, mas é relacionado ao detetive, né? Que você pisca, dá um sinal para outra pessoa e o detetive tem que descobrir se você é vítima, se você é o assassino. É algo semelhante a isso, é porque eu não tô lembrada bem. Eu nunca brinquei assim de verdade dessa brincadeira. Então, aqui ele dá as instruções em inglês, tá, para esse jogo. E você tinha que enumerar a sequência, né, dessas regras. Para vocês, eu acredito que foi bem mais fácil, porque vocês costumam brincar dessa brincadeira que eu já vi. Então, olha lá. Eu tenho, na primeira coluna, ficou 5, 2, 7, 3. E na segunda coluna, 8, 1, 6 e 4. Ok? Então, vejam se vocês enumeraram da forma correta, ok? Vamos passar adiante. A terceira questão é uma questão de listen, porém, ela é pessoal, então temos que passar, né? Temos que ir adiante. A quarta ela é uma questão discursiva. E a próxima sessão, Connections, fala sobre misunderstandings. Misunderstandings, para quem não se lembra, são aquelas expressões que utilizamos para dizer que não entendemos alguma mensagem, né? Inclusive, foi também uma das questões que teve aí um pouco de dificuldade por parte dos alunos, tá? Teacher, como podemos saber? Essa, em específico, é uma questão que somente se você estudasse, se você visse as frases, né? Só dessa forma você realmente conseguiria, tá? Então, às vezes, pessoal, o inglês, ele requer que você estude, tá? Ele requer, não tem um segredo, não tem um segredo. Você tem que estudar, você tem que ver o significado das palavras. É que nem quando nós aprendemos a nossa língua materna, né? O português. Quando aprendemos, nós não sabemos falar muitas coisas, mas conforme vamos estudando, vamos aprendendo a ler, entendemos o significado das palavras. A mesma coisa é em inglês, porque é como se você estivesse ali aprendendo novamente uma língua, tá? Então, olha lá, misunderstandings. A primeira questão é o listen. E de questões para se marcar. Olha só, ele
pedia para você ouvir o áudio, a conversation about the game Killer Blink, né, sobre o texto passado que vimos. Então você ia ouvir e identificar que frases haviam ali. Então eu tenho letra A, tá? Foi citado lá no listen, letra A, letra D, letra F e letra H. Então essas você marque aí o X. Se não marcou, outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o áudio. Pessoal, é importante que vocês ouçam, façam as atividades ouvindo o áudio, né? Eu sei que alguns alunos assim têm dificuldade para conseguir ter acesso aos áudios, mas quem puder, aproveite que o livro ele traz esse recurso, né? Porque uma coisa sou eu falando devagar, pausadamente, para que vocês entendam. Outra coisa é ouvir um nativo falando, tá? Um nativo, a velocidade com que eles falam. Então, importante o áudio também. A2 é uma questão discursiva. A3, classifique as frases da atividade 1 no quadro. Elas são usadas para perguntar, para clarear ou para explicar alguma coisa. Então, olha só, nós tínhamos aí 2 colunas, 2 quadros, para classificar as expressões utilizadas no misunderstandings. Então, olha, to ask for clarification. Então, aqui nessa primeira coluna são as expressões que utilizamos para pedir para que a pessoa tente explicar melhor, né, o que disse. Já na segunda coluna, nós temos aí to explain something. Então, aqui na segunda coluna é para explicar algo, tá? Explicar algo. Olha só. Is that clear now? Por exemplo, eu falei a mensagem e eu fiquei em dúvida se realmente aquela pessoa entendeu. Então eu pergunto para ela: Is that clear now? Está claro agora? Tá? Então essa é a diferença aí das frases. Então nós tínhamos essas expressões para serem distribuídas aí no quadro. Let's Talk é uma atividade para discursar, né? Então, não precisamos fazer agora, nesse momento. Enjoy. Isso daqui, essas últimas atividades eu achei bem interessante porque elas são desafios. Então, olha lá. Word games are a great way to learn while having fun. Olha que interessante. Jogos de palavras é uma ótima maneira para aprender enquanto se diverte. Nessa página existem 3 challenges. Esse é um challenge que eu apoio, sabe? Então eu vejo na internet vários challenges tão bobos e que a pessoa ela perde tanto tempo da sua vida fazendo challengers que não vão acrescentar em nada na sua vida. Isso aqui é um exemplo de challenge que eu apoio, tá? Então, olha lá. No quadro abaixo, vocês podem ver que tem várias letras. A partir desse quadro, tínhamos que formar palavras relacionadas ao tema do nosso capítulo, ok? Então, olha lá as palavras que foram formadas. Game, que já estava aí no livro, né? Please, dream,
play, park, card, pay e car. Veja quantas palavras formamos a partir desse quadro com letras que estão aí avulsas, misturadas. Tá? Então, tem várias opções. Ok, vamos à segunda. Second challenge. Can you solve this crossword puzzle? Você pode resolver essa cruzadinha? Então, do lado aqui, ele dá as dicas, né? E do outro, você tem as palavras para responder. Essas palavras são todas relacionadas ao nosso tema, que é sobre jogos. Então, até aí, tranquilo, ok? Vejam aí se vocês acertaram todas as palavras. Teacher, a senhora tá indo muito rápido. Gente, vocês podem pausar o vídeo, tá? Podem pausar o vídeo sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Terceira questão. Olha lá. Terceira questão. Você está pronto para o final do Challenger? To play word ladder, change one letter at a time until you go. Aliás, you go from the first word to the last word. Each change must result in a word as well. Check the example. Então, olha só como tínhamos que fazer a última parte do Challenger. Nós mudávamos aí uma letra daqui... Como que eu posso falar? Daqui estava em cima e formaríamos outras palavras. Lembrando que nessa atividade, nesse challenge, as respostas também podem mudar, tá? Então, aqui o livro ele dá uma sugestão. Não necessariamente você tem que fazer as mesmas palavras, né? A não ser que você tenha tido muita dificuldade mesmo. Bom, temos aí mais outra atividade de Reading Time. A primeira questão é discursiva, nós vamos passar adiante. E aí nós tínhamos esses trechos, né, que fala sobre jogos, que tínhamos que adivinhar qual tipo de jogo era. Então nós temos o Game 1, Adventure Game, Game 2, Sports Game, Game 3, Role Playing Game e o Game 4, Action Game. Ok, então temos aí diversos estilos de jogos. No final da página temos os significados de algumas palavras novas, tá? Terceira questão. As sentenças seguintes são verdadeiras ou falsas? De acordo com o texto, corrija as falsas. Então, olha lá. Letra A é verdadeira, é true, né? Shooter games are a type of action games. Então, shooter, melhor dizendo, shooter games são jogos de tiro. E é um tipo de jogo de ação. Letra B é verdadeira. The story is a very important in role play in adventure games. Então, olha só, a história é muito importante nos jogos de aventuras. Ok? Letra C. Essa é falsa. As falsas nós temos que corrigir. Então, vamos lá. Not many people play role-playing games nowadays. Contrário, né? Muitas pessoas hoje jogam
aliás, role-playing games. São, por exemplo, League of Legends, né? Inclusive é um comercial muito chato que aparece todo o tempo no YouTube. Eu espero que vocês não passem por essas situações, porque é muito chato. Toda hora o comercial desse jogo. Enfim, mas muitas pessoas gostam, ganham inclusive dinheiro com esse tipo de jogo. Letra D. You don't need much skill to play an action game. Falsa também, né? Você precisa ter muitas habilidades, né? Esse skill aí é habilidades para jogar jogos de ação, né? Você precisa de atenção, você precisa, enfim, de uma série de habilidades que eu não tenho, para confessar a vocês. Letra E. There are games related to several types of sports. Sim, verdadeiro, né? Existem vários jogos que são relacionados a esportes, né? Inclusive tem alguns que são inspirados nas Olimpíadas. E aí, olha só, as duas linhas embaixo, você pode verificar como ficou as frases que são falsas corrigidas, ok? Então, letra C, hundreds of thousands people play role-playing games together. Então, olha só, quantas centenas, né, de pessoas jogam os jogos role-playing. Letra D, you need eye and hand coordination to play an action game. Verdade, né? Eu tenho a hand coordination, mas eye, difficult to me. Número 4, também um exercício de leitura. Vamos à questão. Working with video games is very different from playing them for fun. Então aqui eu lembro que era um texto que falava sobre a profissão da pessoa que testa os games, né, antes de serem colocados no mercado. E aí, na verdade, né, ele coloca aí que trabalhar com videogames é muito diferente de jogá-los por diversão, né? E realmente deve ser, né? Imaginem só, todos os dias você ter que fazer, você ter que jogar, passar as fases, entendeu? Passar as fases. Fora que você tem que ser muito bom para fazer dessa forma. E aí a 5, ela é pessoal. Você ia colocar aqui os prós e os contras de se trabalhar com videogames. Finalmente chegamos aqui no Challenge Yourself. A teacher realmente ela fala um pouco demais, mas eu tento aí abordar cada questão minuciosamente para que vocês entendam de onde vieram essas respostas, enfim, para que vocês entendam a origem dessas respostas, né? Número 1, relacione as palavras com suas definições. Então, nós temos aí a letra A, chess, que é xadrez, solitaire, que é aquele jogo com cartas, né? Que normalmente, aliás, sinceramente, solitaire eu só joguei mesmo no computador. Eu nunca joguei ao vivo, tá? Então, deixa eu só refrescar aqui, porque eu já falei demais e eu tô ficando com sede. Então, letra C, board game. Letra D, cards. Então, a sequência ficou B, A, C e D. A card games. A card game that is played by one person, also called patient. Também é chamado de paciência, né? Que é a letra B, que é o solitaire. Tem esses dois nomes. Eu conheço
realmente, mas por paciência. A próxima é a alternativa A, né? A game for 2 players in which each player moves 16 pieces across a board and tries to place the opponent's king in a position from which it cannot escape. Então, aí ficou a letra A, né? É um jogo para 2 jogadores, em que cada jogador pode mover 16 peças e tentar tirar, né, o oponente rei na posição que ele não pode deixar escapar. É o chess, né, que é o xadrez. Outra meta é que eu saiba, aprenda a jogar xadrez. Quem de vocês souberem jogar xadrez, no retorno, por favor, estou aberta a que me ensinem também. Vamos à próxima. A game that is played by moving pieces on a special board. É a letra C, é o board game, né? São aqueles jogos de tabuleiros. Jogo da vida. Acredito que... Como que eu posso dizer? Aquele jogo de... Nossa, é um jogo bem caro de tabuleiro. Nossa, eu esqueci agora o nome dele. Enfim, são jogos de tabuleiros, tá? A última questão, a small piece of stiff paper that is marked with symbols or pictures come in a set. E aí deixa eu arrastar a bolinha que ela ficou em cima. And is used for playing games. Então, um pequeno espaço de papel, né, utilizado para jogar jogos. É a letra D. Os cards, né, são pequenos papéis utilizados para jogos. Vamos à questão número 2. Label. Olha só, essa palavra, sempre que vocês verem essa palavra em algum exercício, ela significa que você vai ter que nomear alguma figura, alguma imagem, né? Como é visto aqui no exemplo. Olha só. A letra A, nós temos um jogo que é chamado de hopscotch. Para nós, em português, é a amarelinha. Letra B. Desculpa. Ioiô. Letra C. Marbles. Letra D. Dominoes. Letra E. Double Dutch. Que na imagem não dá para ver bem, mas é aquela brincadeira de corda, né? Só que você pula em 2 cordas, por isso é chamado de Double Dutch. E tag, que é o pega-pega. Então, nós tínhamos que nomear todas essas brincadeiras, esses jogos. Vamos à questão número 3. Complete as frases com a afirmativa, negativa ou interrogativa forma do used to. Então, o used to nós usamos para falar do passado, né? Ou de hábitos que fazíamos e hoje não fazemos mais. Letra A. When my grandpa was a kid, he didn't use it to. Olha só. O que acontece com esse use to aí na letra A? Por que ele tá sem o D no final, teacher? Nós já estamos utilizando o didn't, ok? O didn't, ele é utilizado para se referir a algo do passado. E nós já estamos utilizando ele. Então, o use, ele não precisa do D. Ele já automaticamente, com o didn't auxiliando, né, que é até como chamamos ele, de verbo auxiliar, ele já automaticamente se coloca no passado, tá? Letra B, used to, nós temos aí uma frase afirmativa e
O used, aí ele já aparece com D, porque era um hábito passado. Letra C. Did your father use to play a musical instrument as a child? Aqui também, olha só, temos a forma do used to na forma interrogativa. Quando temos a forma interrogativa, o did, que é chamado de verbo auxiliar, ele vai lá para frente, né? Então, ele faz esse papel de passado na frase inteira, ok? Letra D. Leonardo's parents didn't use it to like dogs, but now they have a beagle. Então, olha só. Os pais de Leonardo não gostavam de cachorros, mas agora eles têm um beagle, né? O beagle, para quem não sabe, é uma raça de cachorro muito fofinha. E às vezes os pais da gente acabam aceitando os nossos bichinhos, né? Que bom, que bom. Falar em bichinhos, olha, eu tenho que gravar com o meu pet aqui no ombro, porque senão ele fica gritando. Ele é o meu bebezinho, tá? Então aqui do meu ladinho, pelo menos ele fica quietinho e não me atrapalha nas videoaulas. Porque elas têm que acontecer, né? De uma forma ou de outra. Então, olha lá, número 4. Olhe o quadro, observe o quadro e escreva frases sobre o que pessoas costumavam fazer, né? E não costumavam fazer no passado. Então, nós temos yes ou no. Então, aqui ele já está te dando praticamente a resposta. Olha que legal, né? A resposta já está aí de qualquer forma, mas ele já dá a resposta porque ele coloca na coluna yes. Então, nessa coluna de yes, você fará as frases na afirmativa, né? O que as pessoas costumavam fazer. E na de no, você vai colocar o que as pessoas não costumavam fazer. Logo, as frases ficarão como: They used to play on the street. Né? Eles costumavam brincar na rua. Tá? Então, o they, olha só, o they, ele é utilizado em todas as frases. Por quê? Lá na questão 4, ó, lá no enunciado da questão 4, ele coloca people. Lembrando que people é uma palavra que está no plural. Tá? É uma palavra que está no plural, às vezes não percebemos isso, atenção. Então, eu posso já utilizar na frase, em todas as frases, they, que são eles, né? As pessoas. E aí eu uso they para todas. E a diferença de coisas que não costumavam fazer, eu vou utilizar o didn't, né? Que é o meu verbo auxiliar. Vamos adiante. Questão número 5. Opa, passei muito. The title of this text is How do you play dominoes? But which is the best heading for this snippet? Então, nós temos aí um texto. Na questão, olha só. Ok. Na questão, nós temos que marcar a letra C, tá? What are dominoes? Que é referente ao sentido geral do texto, né? O que são os dominós? Né? E o texto fala justamente isso. Olha lá. Dominoes are the individual pieces of a domino set. Então, ele fala o que são esses dominoes, que são as pecinhas, ok? Número 6. Complete the sentence with a, an, some, any, many or much. Esses exercícios aqui são os mais easy, né? Porque já sabemos quais são para os incontáveis, os contáveis. Olha lá, letra A,
How much did you pay for this board game? Quanto você pagou por esse jogo de tabuleiro? Então, how much? Se eu vou perguntar algo sobre dinheiro, eu utilizo how much, né? Isso daí já fica óbvio, né? Letra B. Clara loves playing any or a game involving numbers. Ele não está especificando qual é o jogo, ele não está dizendo qual é o jogo, então eu tenho aí uma incerteza, então eu utilizo o N ou o A. Letra C. Some or many ways to win at chess. You just need to choose a strategy. Então aí eu tenho some ou many, porque olha só, essa palavra ways aí é a maneira para vencer, a estratégia para vencer. Então o jogo, né, de xadrez, ele possui algumas estratégias que é possível contar, então eu utilizo some ou many. Letra D. Can't play this board game with so many missing pieces. Então, essas peças, né? Quando ela afirma que nós não podemos jogar este jogo com muitas peças faltando, ela dá aí, como que eu posso falar? Ela fala do jogo em específico, né? Ela fala que esse board game aqui, ó, eu não posso jogar com muitas peças faltando, né? E as peças desse jogo já é possível contar. Letra E. There aren't any or many board games at my house. Tá? Então, aí eu tenho uma incerteza, então eu posso, como que eu posso dizer? Eu tenho aí uma incerteza e a frase está na negativa, ok? Letra F. You need much patience to play long games. É verdade, né? Much patience, muita paciência. Você sabe contar? Muita paciência? Você sabe contar a quantidade de paciência? Não tem como, né? Então só pode ser much. Can you give me some or any examples of card games? Você pode dar alguns exemplos de jogos de cartas. Letra G. Can you give me some or any... Aliás, essa eu já vi, né? Letra H. Miss Souza is an excellent chess player. Tá? Ela é uma excelente jogadora de xadrez. Vamos à questão 7. A 7 você vai sublinhar a opção que completa cada frase, né? Que melhor completa cada frase. Então, olha só, a letra A. What do you mean by that? O que você quer dizer com isso? Então, você passe um traço ou circule, né, a resposta correta. Letra B, nós temos teach ou correct me. A opção correta é correct me. Tá? Então, corrija-me se eu estiver errado. Mas, o que você quis dizer? Letra C, sorry, I'm not sure. Eu não tenho certeza. Letra D, sorry, what exactly do you mean by that? Letra E, is that clear? Is that clear now? Letra F, what I was trying to explain to say was. Então, é trying nesse caso. 8, relacione os gêneros de videogame com as palavras-chave correspondentes.
Então, olha só, você relaciona os tipos de jogos com as palavras que você acha que tem a ver com os tipos de jogos. Então, eu tenho trophies, que tem relação com esportes, plot, letra D, adventure, que é a questão de dirigir, né, pilotar algo. Que mais? Motor skills, letra B, action, coordination, letra B, letra B, também falamos disso. Letra A, characters, role play, né, a questão dos personagens. Best teams, os melhores times, também esportes. Long games, letra A, role play, são jogos, né, que os jogadores passam horas e horas para tentar zerar. E letra D, stories, no de adventure. Bom, então a próxima aula nós já entraremos no nosso próximo capítulo, né, que é o That's Music to My Ears, né? Isso é música para meus ouvidos. Olha que interessante essa frase para utilizarmos no nosso dia a dia. Vai deixar alguém bem confuso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Alunos, atualizem o livro de vocês, tá? Quando retornarmos, isso vai facilitar. Professora, mas aqui eu estou pegando só as respostas, né? Alguns alunos vão pegar só as respostas, vão deixar só para pegar a correção. Mas de alguma forma os alunos vão estar treinando, vão estar ao menos copiando. Então, olha só, no retorno, não tem desculpa para dizer, teacher, eu não fiz os exercícios. Estão todos sendo atualizados aqui, tá? Então, se você acompanha as videoaulas, você consegue fazê-los até que tranquilamente. E eu estou lá na plataforma, caso você tenha dúvida de alguma questão. Gente, não se sintam envergonhados ou eu vou perguntar da teacher, não sei quando ela vai me responder. A gente responde sempre que vocês enviam, tá? Alguma dúvida, né? Mas, claro, seguimos aí os horários que é estabelecido para ficarmos online, ok? Então, até a próxima.